Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o que para mim é uma das melhores franquias de jogos de todos os tempos. Nós vamos falar da saga Castlevania. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Joel, capítulo 1, verso 3, que diz: Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Castlevania é uma grande coleção de jogos de ação produzida pela desenvolvedora japonesa Konami. O primeiro episódio dessa saga foi lançado em 1986 para o Famicom Disk System. Desde então, cerca de 30 jogos da franquia foram lançados em diversos consoles. Muitos desses títulos estão nas listas dos melhores jogos de todos os tempos ou de melhores jogos dos aparelhos para os quais foram produzidos. O enredo na maioria dos títulos é bastante semelhante. A cada 100 anos, o Conde Drácula desperta do seu sono para liderar as forças do mal na Terra. Existe um único entrave para os planos de transformar o mundo em seu reinado de trevas e sofrimento: o clã Belmont. Essa família de caçadores de criaturas sobrenaturais permanece sempre em alerta para o dia do retorno de Drácula. Na maioria dos jogos da franquia, um descendente dessa família se levanta para enfrentar hordas de inimigos até chegar ao castelo do Conde e derrotá-lo por mais um período. A construção da figura do vampiro passa por séculos e séculos de lendas e narrativas, desde a Mesopotâmia, Grécia e Roma, e acompanha a história do Mediterrâneo Ocidental, com citações posteriores encontradas em registros da Igreja desde o século XI. O vampiro dessas lendas era descrito como um ser com múltiplas formas que tinha a capacidade de absorver a essência vital de seres vivos através do sangue. Foi apenas lá pelo século XVIII que os relatos e histórias vindas da Europa Oriental chegaram em profusão ao continente ocidental, causando uma onda de medo e, por consequência, popularidade para os vampiros. Nesse sentido, duas obras literárias são fundamentais para compreender como essa lenda se transforma em um ícone da cultura pop presente em filmes, séries, desenhos animados e, é claro, nos videogames, como é o caso do nosso devocional de hoje, o jogo de Castlevania. Em 1819, John Polidori escreveu The Vampire, que trouxe a imagem que temos de um vampiro refinado, próspero e carismático, tornando-se a base para a construção de personagens vampíricos em tempos posteriores. Mas o grande romance, o grande livro que foi escrito em 1897 pelo autor irlandês Bram Stoker, chamado Drácula, esse sim foi o que mudou e construiu o imaginário de como é o vampiro clássico. Esse livro gerou a mitologia moderna sobre o assunto e é a base para tudo que se produziu sobre vampiros ao longo do século XX. E aí, de novo, a gente entra no Castlevania, que inclusive tem o próprio Conde Drácula como personagem. Castlevania sofreu recentemente um reboot chamado Lord of Shadow, uns jogos 1 e 2, que conta a história da criação de Drácula a partir da narrativa de Gabriel Belmont, que inicia sua luta contra os Lordes das Sombras, até que ele próprio se transforme em um vampiro. Drácula é, em última instância, um Belmont. Pois é, né? Essa história é uma derivação da franquia original e uma tentativa da produtora de atualizar a história, que tem mais de 30 anos de existência. Agora, eu preciso ser muito sincero com vocês que estão ouvindo a gente.
Eu sou extremamente fã do jogo Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. E sim, eu sou uma pessoa um pouquinho velha, mas assim, Castlevania Symphony of the Night é simplesmente um jogo incrível, cenários incríveis, músicas maravilhosas. Para mim, The Lost Painting é a melhor música de jogos de todos os tempos. Chefes que são marcantes, história interessante. O protagonista eu não preciso falar nada, é o Alucard, que assim, ele não é um Belmont, mas ele é simplesmente incrível. E só que eu posso dizer desse jogo é que eu fico com muita saudade quando lembro dele. Agora, pense sobre o estado de alerta que o clã Belmont deveria manter em tempos de paz no mundo dos homens. Mesmo derrotado no passado, o Conde Drácula poderia aparecer a qualquer momento e reiniciar seu flagelo sobre a Terra. Esse retorno poderia acontecer em 1 ano, em 30 anos, 70 anos, 100 anos, como é a história clássica, né? E como é que você permanece alerta sem saber quando acontecerá o que você está esperando? Pensando nisso, eu fico pensando que nós devemos estar em alerta também, aguardando um retorno muito importante. No caso, um retorno bom, o retorno de Cristo, permanecendo em vigilância e falando sobre isso de geração em geração. Jesus disse o que aconteceria após sua morte e ressurreição. O livro de João, capítulo 14, verso 2 diz: Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E uma das parábolas que Jesus contou a esse respeito ficou conhecida como a parábola das 10 virgens. Essa história está escrita em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 até o 13. Nessa história, o mestre conta que haviam 5 virgens prudentes que aguardavam a chegada do seu noivo com candeias e óleo preparadas para sair durante a noite. E se você não sabe o que é candeia, é como se fosse uma lamparina, é uma coisa um pouco antiga que a gente não costuma usar muito, já que a gente tem mais acesso à energia elétrica, né? E, se necessário, essas 5 virgens prudentes estariam preparadas para aguardar o seu amado, mesmo que ele chegasse de noite. As outras 5, elas são descritas como pessoas imprudentes, nécias ou até loucas. Aí vai depender muito da tradução que você está lendo, né? Pois elas viviam para si mesmas, não guardaram óleo que poderia acender lá a lamparina e não tinham nem a própria lamparina, para falar a verdade, né? Que permitiria que elas seguissem o noivo caso ele chegasse de noite. Cristo nos ensina com essa parábola que devemos viver preparados para nos encontrarmos em definitivo com Ele a qualquer momento, porque está escrito, Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O ato de vigiar funciona bem a nível pessoal, para um pequeno período de tempo. Mas quando a volta de Cristo demora a se concretizar, pelo ponto de vista da história da humanidade, nós não podemos apenas buscar a nossa própria edificação. É exatamente isso que o texto base, o primeiro que a gente falou no devocional de hoje, revela hoje. Como a igreja precisa pensar a partir de um padrão geracional. Uma geração compartilha as grandiosas obras de Deus ao longo da história para a próxima. Essa próxima segue na missão, caminha com Cristo, anda nos caminhos de Deus e passa a informação para a próxima geração. A próxima geração vive em si esse relacionamento profundo com Deus e vai desenvolvendo mais e mais e passando para a próxima e para a próxima e para a próxima, até que chegou na nossa geração. E nós também temos que passar tudo isso adiante. Hoje estamos falando de 2 coisas. Um é você vigiar, estar atento, porque a volta de Cristo está próxima. E a outra é você manter uma perspectiva de discipulado dentro da sua vida cristã. Tanto de que alguém da geração anterior deve ser seu discipulador para que você possa absorver um máximo de conteúdo cristão da geração que te precedeu, como você também tem que ser um discipulador da próxima geração. Ou seja,
Você tem que ser um mentor, alguém que guia os passos de outras pessoas. Esse é o seu chamado, esse é o seu desafio, para mim e para você, que estamos vivendo nessa geração. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.